momento dos anúncios, vamos então estar entrando a respeito dos temas que nós temos estudado. Como já comentei no começo, nós estamos estudando a revista que nós estamos trabalhando, está falando sobre as parábolas, algumas parábolas que o Senhor Jesus Cristo ele contou ano passado. Na semana passada foi as parábolas das 10 virgens, que se encontram em Mateus capítulo 25. E agora nós vamos pegar a parábola que vem logo depois das parábolas das 10 virgens, que é a parábola dos talentos. É uma parábola bastante conhecida, Eu creio que muitos já ouvimos várias vezes a respeito sobre essas parábolas, pelo menos falando para mim, eu sempre penso bastante de que a respeito da parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos ali junto com os trabalhadores, ela é muito conhecida por nós, e eu gostaria que a gente pudesse procurar, como posso dizer, tentar como se a gente estivesse lendo pela primeira vez, porque às vezes quando nós já ouvimos algumas vezes, nós já temos algumas ideias já meio que pré-formatadas, mas às vezes é interessante quando nós pegamos a palavra de Deus e tentamos não ficar puxando na memória aquilo que eu já tenho de conhecimento a respeito daquele texto, mas como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo aquele texto, para ver se a gente consegue buscar alguma outra coisa que às vezes deixamos passar. Vamos então, em primeiro lugar, estarmos lendo os textos que se encontram em Mateus capítulo 25. Versículo 14 ao versículo 30. Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 até o versículo 30. Então, Cristo ele diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado, e ao que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, irmãos, bastante conhecido
vem falado, né, a respeito disso. Eu creio que cada um de nós já tem ouvido alguma coisa a respeito desse texto. Mas antes da gente poder começar a conversar a respeito deste texto, nós precisamos olhar sobre o contexto. Qual é o contexto onde Cristo ele fala a respeito disso daqui? Nós estamos aqui inseridos num contexto que nós falamos sobre os sermões escatológicos, né? O Senhor Jesus Cristo ele está falando sobre uma série de parábolas referentes ao fim dos tempos. Ele começa lá no começo do capítulo 24, olhando para Jerusalém, né? E falando, olha, vocês estão vendo todas essas coisas aqui? Se a gente parar na verdade para olhar, desde o versículo 23, ele está se lamentando sobre Jerusalém. E aí quando eles estão andando, os discípulos mostram para ele, chama ele, né? Para mostrar as construções do templo. Então, Senhor, olha só a construção do templo, olha só esse templo. E aí o Senhor Jesus Cristo ele começa falando, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra até que não seja derrubada. Aqui o Senhor Jesus Cristo já está fazendo a profecia referente ao templo de Jerusalém, né, no qual ele foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo, se não me engano. E aí a partir disso, quando o Senhor Jesus Cristo ele estava lá no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam dele e começam a perguntar, Senhor, você falou um negócio ali atrás, agora há pouco, falando a respeito do templo, que será derrubado. Diga-nos quando que vai acontecer e qual o sinal que haverá da sua vinda nos fins dos tempos. Então os discípulos vão perguntar para o Senhor Jesus, Senhor, quando que vai vir a respeito desse fim dos tempos? Quando que vai ser a sua volta, a sua vinda? E aí Cristo ele começa então fazendo uma série de palavras ali. E ele começa falando a respeito sobre a grande tribulação, ele começa a falar sobre os princípios da dores, ele começa a falar sobre a grande tribulação, ele começa a falar sobre a vinda do Filho do Homem, né? Que é interessante, só para aproveitar um gancho para falar sobre uma curiosidade, né? Que às vezes nós entendemos errado. Eu falo por mim, mas a gente cresce, né, ouvindo, lendo o texto, e às vezes a gente interpreta de forma errada, porque pode ter dois significados. Que às vezes a gente fala assim, né, que será de forma tão rápida que num piscar de olhos ninguém verá, né, porque como fala, né, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Então nós pegamos a ideia do relâmpago de algo muito rápido, mas só que o que o texto está falando não é de ser algo rápido, está falando que é algo que vai desde o Oriente até o Ocidente, é algo que vai englobar toda a Terra, mas todo olho o verá. Não vai ser um piscar de olhos. Todo olho verá. O Senhor Jesus Cristo ele fala sobre isso. Ele falou que toda a terra, né, verá, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então todo olho verá. Então, às vezes a gente fala, né, sobre o relâmpago, né, a gente imagina na velocidade do relâmpago. Mas o texto que o Senhor Jesus Cristo está falando não está falando da velocidade dele, está falando da abrangência dele. O relâmpago ele brilha do Ocidente até o Oriente, ele abrange todo o campo. Então é sobre isso aí, só aproveitando esse gancho, né, falando sobre essa curiosidade. Então, antes de chegarmos no momento em que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a parábola desses talentos, um pouquinho antes ele estava falando sobre essas coisas. Ele falou sobre os princípios da dores, ele falou sobre a grande tribulação, ele falou sobre a sua volta, que toda a terra se lamentará e toda a terra o verá. E aí depois ele começa, ainda no capítulo 24, fazendo exortações à vigilância. Ele falou assim, olha, vocês estão sabendo de que tudo isso vai acontecer? Vocês estão sabendo que haverá os princípios da dores? Vocês estão sabendo de que eu irei retornar? Então fiquem espertos, vigiem. E aí ele começa a falar um pouco sobre isso, né? A partir do versículo 36 em diante, do capítulo ainda 24, ele começa a falar sobre essa vigilância a respeito da volta de Cristo, né? Até o final do capítulo 24, ele fala sobre essa questão da vigilância. E aí ele inicia o capítulo 25 com a parábola das 10 virgens, que elas são semelhantes à parábola dos talentos, né? Ambas aqui elas são semelhantes. A lição que Cristo quer passar aqui é a mesma.
ele só se utilizou de outras formas, né? Então é muito similar. Ambas aí, elas são muito similares, só que elas são apresentadas de maneiras diferentes. Então, no capítulo 25, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo ele começa falando sobre a parábola das 10 virgens. Assim, olha, então o reino dos céus será como ele conta. Existiam 5 virgens sábias e 5 virgens nécias, esperando a volta do noivo. Então, meus queridos, quando nós paramos e analisamos a respeito deste contexto, onde Cristo ele está contando, falando a respeito desses talentos, nós precisamos então nos atentar sobre quais são esses temas predominantes pelo qual Cristo ele está querendo passar. Porque se eu não observar esse contexto, às vezes nós vamos pegar o texto e lê-lo de outro significado, trazer um outro significado que não faz parte do assunto no momento, né? Às vezes costumamos falar nas redes sociais, os trend topics, os tópicos que estão nas trends aí, que estão mais movimentados, É basicamente como se estivesse aqui está um tópico, está um tema sendo discutido aqui. O Senhor Jesus Cristo ele não saiu do tema para falar outra coisa completamente diferente. Ele continua inserido neste tema. Então, quais são os temas predominantes aqui que nós observamos? Cristo está enfatizando uma necessidade de vigilância, preparo e responsabilidade sobre aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Lembrando de que um dia Ele retornará e julgará a todas as pessoas. Então é esse o contexto onde Cristo ele está contando a respeito dessas parábolas. Então nós precisamos ler, observar o texto diante desse contexto, Então se a gente observar toda essa narrativa, percebemos que Cristo ele está chamando a sua igreja para viver uma fé ativa, uma fé alerta, uma fé que está sempre atento sobre nossa vida aqui nesta terra. E aí a gente para poder olhar o que acontece. Acontece que o significado em português sobre o que nós lemos não tem muita lógica, não é mesmo o significado pelo qual Cristo falou ali para eles. Se a gente parar para pensar, o que é um talento? Geralmente todos falam assim, o talento é uma habilidade, o talento é um dom, o talento é algo que a pessoa sabe fazer. Mas o talento que o Senhor Jesus Cristo está falando não é isso. Um talento aqui, ele está falando que equivalia a cerca de 34 quilos de ouro. Está lá para pensar o que é 34 quilos de ouro? É pouca coisa, Isso é um talento. Então, para ele deu 34 vezes 5, Bastante coisa. Equivaleria, gente, a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então, se a gente pegar aí, que seria você trabalhar com salário mínimo por 20 anos, isso era um talento. Então, quando ele dá 5 talentos para um, é a mesma coisa que 100 anos trabalhados. Que é 5 vezes 20, seria 100. É como se fosse 100 anos trabalhados. Então, o que o Senhor aqui está dizendo? Que em vez de a gente olhar sobre a palavra talento, imaginando a respeito de habilidades, nós estamos falando o quê? De um Senhor que possui seus bens. Ele está confidenciando o seu tesouro nas mãos dos seus servos. É isso que a parábola está dizendo. É um Senhor que está pegando a sua riqueza e compartilhando com seu servo e falando, administra para mim. Então, a partir daí, falando até mesmo por mim, já começa a me trazer uma outra perspectiva a respeito dessa parábola. Porque às vezes nós lemos somente no português. E aí a gente já fala talento, fazemos alusões às habilidades, a dons, que também podem estar inseridos nesse tesouro, sim. Mas essa parábola vai muito além do que somente habilidades. Vai muito além do que somente dons que nós possamos executar. Mas nós estamos vendo a figura de um Senhor compartilhando os seus bens, o que ele tem da sua riqueza, com os seus servos e fala, olha, eu vou viajar, administra a minha riqueza.
Administra aquilo que eu tenho de precioso até que eu volte. Até que eu volte. Então, é mais nesse sentido aquilo que Cristo ele está falando aqui junto com os seus discípulos. Então, nós observamos a respeito desses elementos que nós temos aqui. Nós temos a figura do Senhor, né? O Senhor pode ser sendo a figura de Cristo, né? De Deus, de Cristo, que está confiando aos seus servos a responsabilidade de cuidar das suas posses, né? Nós temos os servos fiéis, aqueles que vão pegar o tesouro que o Senhor confidenciou para eles, e vai cuidar desse tesouro. Nós temos o servo infiel, que é aquele que recebe esse tesouro, mas não cuida desse tesouro, não faz nada com esse tesouro. Nós temos a viagem, né, que representa, podemos dizer, essa representação, né, de Cristo. Ele foi, mas um dia ele voltará. Mas nós temos também a prestação de contas. Quando ele voltar, ele vai vir para prestar contas, que seria o juízo final. E nós temos os talentos. E nós vamos procurar refletir um pouco sobre o que seriam esses talentos. O que significaria esses talentos? Vamos então tentar voltar para o texto para a gente entender o que poderiam ser esses talentos. Só que, ao voltar para o texto, eu gostaria que a gente já fosse direto para o final. No final do texto, o que acontece? Agora, vou deixar para os irmãos responder. A gente acabou de ler o texto. No final do texto, o que acontece ali? Achei interessante a minha versão fala assim: ele reuniu seus servos e confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. E aí ele fala de forma que ele dividiu para cada um. Me chama a atenção isso também, né? E aí a primeira coisa que ele fala em relação à questão da proporcionalidade e a capacidade. É que pensando, né? Então, assim, Deus, ele concede a cada um de nós também, conforme a capacidade daquilo que nós temos, ou conforme aquilo que nós podemos desenvolver. Né? Porque, assim, pensando que ele fez todos nós de forma igual. Né? A capacidade é ele também que dá, né? A gente vê que o professor fala que ele capacita os chamados. Né? Então, assim, se todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele nos fez todos capazes de desenvolver. Agora tem também algo que está relacionado à vontade, né? do ser humano. E aqui, como os servos aqui, pegou o talento, ele recebeu uma grande quantidade e ele teve o cuidado de fazer crescer aquilo que ele recebeu. Da mesma forma que o outro recebeu, mas também era muito. Era um que era muito, né? Ele não tinha nada, recebeu muito. E ele não fez nada quando ele recebeu. E aí é uma pergunta mesmo, em relação a essa questão dessa, Deus deu aqui certo, o Senhor deu conforme a capacidade. Então, a gente vai buscar refletir em cima sobre o que seria então esse talento. Porque quando a gente olha para o texto, nós estamos vendo que lá no final, estamos falando de dois servos, que ele falou assim: venham compartilhar da alegria junto com o seu Senhor. E para o outro servo, ele falou assim: servo mal fiel, lance-no aonde? Nas trevas, onde haverá choro, ranger de dentes. Quando eu chego para esse juízo final, nessa diferenciação entre aqueles dois e aquele um, então eu estou entendendo de que essa parábola ela está mais atrelada sobre a salvação, sobre a respeito de pessoas que vão ser salvas e pessoas que vão ser condenadas.
E aí, antes da gente entrar a respeito sobre a capacidade, eu faço a pergunta: o que diferencia quem vai ser salvo e quem vai ser condenado? A aceitação da obra de Deus. A aceitação, podemos dizer, a obra de Deus é o quê? É o Evangelho. A aceitação do Evangelho. Então, quando eu olho para essa conclusão final, me faz refletir então sobre esses talentos ser também a respeito do próprio Evangelho. O que Cristo, ao sair, ele deixou de precioso para que a igreja administrasse? O Evangelho. Eu quero que vocês peguem esse bem precioso e vá anunciar às outras pessoas. Eu quero que vocês peguem esse bem precioso e façam frutificar. Faça que vocês tenham uma vida transformada, né, em cima disso aí. Então, aí claro que dentro da nossa vida transformada vai ter os nossos dons, vai ter a nossa capacidade, vai ter a nossa habilidade. Mas quando eu faço essa leitura do texto e no final eu percebo que Cristo está fazendo uma diferenciação de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, para mim estou entendendo que Cristo está trazendo um texto voltado para a salvação, voltado sobre pessoas que vão ser salvas no final. Então ele está falando sobre os fim dos tempos, né? E aí isso me fez lembrar daquele texto, eu até separei ele aqui, que Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele começa a falar sobre a respeito da salvação. Lá estava dentro daquela briga, né? Tem que ser circuncidado. O grego ele aceitou, então você tem que ser circuncidado para poder ser salvo. Só que aí lá no versículo, como é que é? 1 Coríntios 7, capítulo 20, me veio esse texto na mente agora, que você começou a falar sobre isso. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda tu pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Aí no final, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, todos nós somos chamados por meio do Evangelho. Todos nós vamos receber esse Evangelho nas nossas mãos. Aí entra essa questão. Esse Evangelho, eu vou recebê-lo, eu vou aceitá-lo e vou deixá-lo transformar a minha vida, ou eu vou fazer nada com ele? E aí essa capacidade vem a respeito sobre os dons mesmo, né, das pessoas que têm cada um. Alguns vão ter o dom, a capacidade, foram chamados para ministérios específicos, né, para poder proclamar mais a respeito desse Evangelho, e outros que receberam menos conforme a sua capacidade. Então, eu penso bastante a respeito voltado para este lado. Cada um vai ser chamado conforme a sua capacidade. Deus ele não vai simplesmente fazer somente um grupo seleto, mas ele vai estender o Evangelho, a sua graça, para todos, tendo cada um conforme na sua própria capacidade. Não sei se foi essa pergunta. É o questionamento mesmo. Se ele faz todos nós da mesma forma, e ele chama, porque todos nós aceitamos quem faz parte do corpo de Cristo, é aquele que aceitou a obra salvadora dele. E aí, dentro dessa obra, né, ele vai ter atividades que vão ser dentro desse corpo. É pensado no corpo mesmo, né? Cada um tem uma função. Nenhuma melhor do que o outro, mas ninguém funciona sem corpo, né? Então, mas existem capacidades diferentes, né? Então, pensando nessa lógica, né? É mais fácil para eu conseguir compreender o que Deus pretende com cada uma das pessoas que Ele criou, né? Dentro da capacidade, né? No sentido de não existe níveis de importância, mas existem funções importantes e dentro daquilo cada um precisa exercer as suas funções como o corpo como um todo vai ter as suas deficiências ou vai estar adoecido. Eu gosto de pensar no seguinte, às vezes nós temos uma ideia como se
fosse da vontade de Deus estabelecer uma igreja onde todo mundo é exatamente igual ao outro. Vamos ter o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. Mas eu gosto de pensar de que, como a gente vai lá para, acho que é Pedro que fala, né, cada um ser de bons dispenseiros, conforme a multiforme da graça de Deus. Então a graça de Deus multiforme. Eu já gosto de pensar por este lado. Ele quer exatamente pessoas completamente diferentes, que convivam de formas completamente, que têm o jeito completamente diferente, as capacidades completamente diferentes, mas que por causa de Cristo vivam como se fosse um só para um propósito maior. A meta é a mesma. E todos vão trabalhar juntos para essa mesma meta, superando as diferenças, superando até mesmo a questão dos pensamentos diferentes, superando todas essas diferenças, mas para alcançar o mesmo propósito. Eu vejo beleza numa igreja dessa forma, porque quando nós falamos de que eu preciso superar a minha diferença com a Daiane, por exemplo, para que eu possa chegar num propósito maior, significa que eu preciso pegar meu orgulho e fazer o que com ele? Jogar pro chão. Alguém vai ter que fazer isso. Há um tempo a gente comentou sobre isso, né? Falamos sobre aquele texto, né, que Paulo fala: sujeitai-vos uns aos outros em amor. O que seria sujeitai-vos uns aos outros em amor? Significa que às vezes, mesmo eu sabendo, mesmo eu fazendo uma decisão, às vezes eu posso até mesmo não achar que poderia ser feito de outra forma, mas está todo mundo ali, vamos fazer desse jeito? Então vamos juntos. Deixa eu me sujeitar em amor com a igreja. Deixa eu pegar o meu pensamento próprio, que é só meu, que é só meu, deixar de lado. Vamos juntos. Vamos em busca desse mesmo propósito. Sujeitar uns aos outros em amor significa eu pegar o meu eu, as minhas próprias convicções, deixar de lado para o bem maior, para algo maior. Só que o nosso problema é que nós fazemos o contrário. E eu vejo a beleza da igreja por este lado, de Deus exatamente querer pessoas completamente diferentes para nos ensinar a viver em comunidade, para nos ensinar a viver, a quebrar o nosso orgulho, a quebrar o nosso eu, porque muitas vezes eu faço o contrário. Se eu não concordo com uma coisa, dizer, não vou nem ajudar, que eles se virem para lá, eu não quero, se não for do meu jeito, meu querido, não, se for do meu jeito eu vou ajudar, pode contar comigo, tá do jeitinho que eu gosto, tá do jeitinho que eu quero. Não está muito do meu jeito não, então deixa para lá, eu quero que vocês se virem para lá. Não é isso. Não é isso. Então, eu vejo até mesmo a referência das diferenças de pensamentos, de capacidades, de ações, sendo parte do plano de Deus, né, para a sua igreja, para que assim nós possamos também aprender a conviver com isso. Então, quando a gente olha para o texto, a gente observa de que um foi condenado porque ele recebeu algo, o bem precioso do seu Senhor, e esse receber esse bem precioso do seu Senhor não fez nada na vida dele. Não fez diferença nenhuma para a sua vida, porque o que ele fez? Ele pegou e enterrou. Né? Então nós estamos vendo uma conclusão de condenação. E quando a gente olha lá para João 3, versículo 18, nós falamos que a condenação ocorre pela rejeição do Evangelho de Cristo. Aquele servo infiel, se a gente olhar para esse talento como o Evangelho, aquele servo fiel é como se fosse a pessoa que recebeu o Evangelho de Cristo, até disse que aceitou, não, beleza, deixa comigo. Só que ele pega esse tesouro que é o Evangelho, em vez de ele pegar esse tesouro que é o Evangelho, e assim, cara, deixa eu mudar a minha vida com isso daqui que está nas minhas mãos, assim, não, deixa eu pegar e enterrar lá no cantinho. Deixa eu deixar ele enterrado e eu vou viver a minha vida para outro lado. O tesouro está ali, o talento está lá enterrado e eu vou viver a minha vida para o outro lado. Então isso nos leva a entender sobre o que nós fazemos com esse bem precioso. Se a gente olhar, né, na palavra de Deus, se algum irmão puder ler, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7.
Paulo está falando a respeito do Evangelho. Paulo está falando a respeito daquilo que nós recebemos. E o que ele fala? Nós somos como vasos de barro e recebemos esse grande tesouro dentro de nós. Se a gente olhar também Salmo 119, 72, nós vemos essa questão que é algo precioso. Ele fala assim: se a tua lei é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, a sua palavra, a palavra de Deus. Nós entendemos de que o Evangelho, como nós já vimos aqui em Coríntios, é algo precioso, como nós confirmamos ali, lá em Salmos, falando da palavra de Deus, que é mais valiosa do que o ouro, do que a prata. Nós também olhamos que é algo único e singular de salvação. Pedro, quando lá em João 6,68, quando aquele multidão vai embora, o Senhor pergunta: vocês não querem acompanhar essa multidão? Vocês não querem ir embora também? Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele entendeu de que só ali esse tesouro é único. Não tem como replicar esse tesouro, não tem como ter outros tesouros similares, parecidos. Ele é único. Nós sabemos, quando o pessoal fala sobre, na moda mesmo, vai ver alguma peça de roupa lá, quando ela é exclusiva, é mais precioso ainda, porque é algo exclusivo. Então nós estamos falando a respeito de uma salvação, de que ela é única. Atos capítulo 4, versículo 12 também, os discípulos diante de Neto falando: olha, em nenhum outro nome não existe nenhum outro nome dado entre os céus, entre a terra, entre todo o universo, pelo que importa que sejamos salvos. Ou seja, ele é um tesouro, ele é precioso e ele é único. O texto que nós lemos também na ceia, é mais precioso do que as coisas mais preciosas dessa vida. E quando nós falamos do ouro e da prata, para eles na época, eram as coisas mais preciosas que existiam. E Pedro colocou, como nós refletimos na ceia, de que este sangue, de que este evangelho é mais precioso do que tudo isso. E Paulo também lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele começa a falar sobre todas as coisas boas da vida que ele tem, mas ele fala: olha, todas essas coisas maravilhosas da vida, da minha vida como homem, no qual eu poderia mergulhar, eu considerei como esterco, porque eu tive algo mais precioso ainda. Então nós estamos falando de um tesouro precioso, que é único e que é mais valioso do que qualquer outra coisa que este mundo possa existir. Então, quando nós olhamos, entendemos que a própria palavra de Deus trata o Evangelho como este tesouro, a gente pode voltar para o texto entendendo também de que aquele bem, aquele talento que o Senhor estava deixando na mão dos seus servos também está retratando a respeito dessa obra da salvação, desse grande tesouro, nas mãos da sua igreja. Cristo, ele confia esse tesouro à sua igreja, e cabe a nós, entre aspas, decidirmos o que fazer com ele. Então, o que nós podemos fazer com este bem precioso? O que nós podemos fazer quando nós falamos: agora eu aceitei este evangelho, agora eu recebi este evangelho? Isso me faz lembrar de que a palavra de Deus ela é muito simples e direta. Se você verdadeiramente recebeu o evangelho de Cristo, a sua vida ela é transformada. Por isso nós falamos sobre a conversão, O pessoal sempre costuma dizer: conversão é quando a gente muda o sentido. Eu estou indo para o sentido, agora eu faço tudo completamente no sentido. A gente observa de que nós somos uma nova criação, 2 Coríntios 5, versículo 17, fala sobre isso, agora nós somos novas criaturas. Gálatas 2,20 também fala de que agora eu estou crucificado, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre frutos, sobre dar frutos. Quando ele fala assim: olha, eu sou a videira, aquele ramo que está em mim, que não der frutos, ele vai ser feito o quê? Vai ser cortado e jogado fora. Então o Evangelho é para frutificar na nossa vida. E Paulo em Gálatas também, ele fala sobre isso. Quando a gente vê lá em Gálatas 5, falando sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito na vida de vocês, que precisa frutificar, ele começa falando sobre aqueles 9 frutos: a paz, a mansidão, a longanimidade, benignidade. Então, algo que é fruto
frutifica. E para concluirmos, quando a gente vai lá para a carta de Tiago, nós temos algo muito interessante também. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Pode ler, por favor? Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Talvez nós podemos tratar a respeito daquele servo fiel como aquele que diz que tinha fé, mas ele não deixou ser transformado pelo Evangelho. Ou, o que a gente costuma dizer, que é o falso cristão. Tiago deixa muito claro, nós não somos salvos pelas nossas obras. Ele deixa isso muito claro antes, do versículo lido. Nós não somos salvos pelas nossas obras, as nossas obras não nos salvam, mas uma fé que não é capaz de produzir nada de novo na nossa vida, também não resolve de nada. Uma fé sem obras, ela é morta. Então, quando nós voltamos de novo para a parábola, é como se aqueles dois primeiros receberam o Evangelho e deixou esse Evangelho frutificar na sua vida. E essa frutificação na nossa vida, nós podemos dizer sobre mudança de vida, mudança de pensamento, ou até mesmo o nosso compartilhar. Eu preciso compartilhar a respeito desse Evangelho para outras pessoas. Isso está refletindo sobre quem é que vive na sua vida. É o seu coração, é a sua mente, é o seu próprio desejo que está tomando as decisões por você? Ou nós estamos falando, como Paulo fala em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque já estou crucificado com Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós vamos enxergando por este lado, entendendo de que o Evangelho, ele é o motivo de transformação das nossas vidas. E essa transformação são os frutos que nós vamos produzindo. Então, quais são os frutos? Como que você está pegando esse tesouro que Cristo lançou para a sua igreja? Que Cristo ele entregou nas nossas mãos por meio dessa mensagem, falando de que da sua crucificação, da sua obra, você é salvo. Quando você recebe este grande tesouro, o que você faz com ele? Basicamente, a mensagem de Cristo para os seus discípulos é essa. Eu estou deixando na mão de vocês esse grande tesouro. Se a gente ir para a parábola das 10 virgens, nós podemos falar sobre que umas que tinham azeite e outras que não tinham azeite. Esse azeite pode ser a relação com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso que a parábola também das 10 virgens ali também está relacionada com este processo de salvação. Existiam aquelas que diziam ter sido convidadas, não, mas eu também fui convidado, mas estavam completamente vazias de óleo. Estavam sem o Espírito. Não adianta, como que a gente costuma dizer, não adianta estar dentro da igreja, não adianta dizer que faz parte da igreja, se não estiver cheio do Espírito, se não tiver uma vida transformada verdadeiramente pelo Evangelho, uma vida que é capaz de frutificar. E esses frutos que nós falamos não estão relacionados diretamente nos seus dons e nas suas habilidades, mas também sobre a sua vida diária, no seu dia a dia, uma vida transformada por esse Evangelho. Então, se nós não somos capazes de viver isso, significa que nós estamos como aquele servo que entregou o talento, que pegou aquele bem mais precioso que o servo deixou nas suas mãos e simplesmente entregou. Ou seríamos como aquelas 5 virgens lá que não tinham óleo, não estavam com o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, que é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação, é o Espírito Santo. Então, quando eu olho para essas duas parábolas e observando por este lado de ser salvo ou não, eu começo então a fazer a mesma coisa como Cristo fala. Então, fiquem espertos, façam uma autoanálise da vida de vocês, procurem refletir como que é a vida de vocês.
Procurem entender a respeito desse evangelho pelo qual vocês ouviram. Procurem refletir sobre a obra de Cristo lá na cruz que vocês ouviram, que vocês receberam. Essa obra de Cristo na cruz produziu o que na sua vida? O que ela te tornou diferente? O que ela transformou no seu coração? O que ela fez, o que nós falamos da metanoia, né? Mudança de mente, lá em Romanos capítulo 12. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O que isso gerou na vida de vocês? Porque se eu olhar para o Evangelho de Cristo, olhar para a obra de Cristo, olhar para a minha vida e simplesmente falar assim, para mim não tem diferença nenhuma. Eu tenho fé, eu acredito que Ele morreu para mim, mas a minha vida está do mesmo jeito. Eu vou viver, eu vou pensar do mesmo jeito, eu vou tratar com as pessoas do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeitinho que eu estava antes. Não, acredito em tudo que Cristo fez lá, acredito em tudo que Ele fez. Mas eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. É isso? Está sendo o Evangelho para você? Porque se for, é como se nós estivéssemos fazendo com esse servo aqui. Eu estou pegando esse tesouro e enterrando. Eu estou pegando algo precioso e deixando simplesmente enterrado. E aí lá na frente, por isso que o Senhor Jesus Cristo ele fala, lá na frente muitos vão chegar e vão dizer, Senhor, Senhor, mas a gente fazia tanta coisa, né? A gente já chegou até a expulsar demônios no meio do seu nome, fazer milagres no meio do seu nome. Aí a resposta de Cristo é, apartai de mim porque eu não os conheço. A resposta dele, a resposta dele para 5 virgens nessas foi essa. Olha, eu não conheço vocês não. Vão para fora aí. Aqui esse intervalo lá, ele não sabia dificuldade, não tem como devolver. Ele pegou e falou, não, eu vou enterrar porque não vai começar também, eu não tenho como devolver. Ele diz que ele pensou dessa forma. Mas é a mesma coisa quando o rapaz está recebendo o evangelho. Quantas pessoas falam desse jeito? Ouve o evangelho e fala, mas não, minha vida é tão desse jeito. Acho que não tem jeito mais não. A minha vida eu não tenho muito o que fazer. Mas é claro, irmãos, como eu estou falando, nós não estamos falando sobre o texto aqui, como eu estou querendo dizer, não está direcionado somente sobre uma questão de ministério, sobre o que é feito, mas uma vida transformada. Todo aquele que aceitou a Cristo e é transformado pelo Evangelho, ele já está frutificando, ele já está produzindo frutos. Às vezes nós achamos que produzir frutos é ter um ministério na igreja, às vezes nós achamos que produzir frutos é estar pregando para outras pessoas, isso é produzir frutos. Mas às vezes, uma mente transformada, aonde muitas das vezes eu quero fazer aquilo, eu dou um desejo no meu coração, eu quero alimentar aquele desejo, mas eu lembro de Cristo, eu falo assim, não, deixa isso para lá. Isso é um fruto do Evangelho. Muitas das vezes, quando eu deixo meu orgulho de lado para poder amar até mesmo aquele que me magoou, meu coração quer fazer outra coisa, mas aí eu deixo o Evangelho me transformar. Isso é um fruto. Nós estamos produzindo, nós estamos fazendo, nós estamos conseguindo produzir esses frutos para nós. Então o que a gente precisa entender? De que até mesmo as coisas pequenas no nosso dia a dia, na vida diária, na presença de Deus, deixando o Evangelho de Deus me transformar, eu estou sendo como servo que produziu. Eu não enterrei. Então essa é a diferença. Eu acho que talvez é isso que nos gera essa... eu falo por mim. Quando a gente lia e olhava para o talento somente como um ministério ou um dom a ser executado, isso acaba gerando muita dúvida, porque a gente está falando do final de um servo que foi condenado. De propósito, né? Ele fez de propósito. Sim. Ele recebeu, sabia que o Senhor era severo, falou, eu acho que é melhor eu enterrar isso aqui, depois eu entrego para ele e eu estou livre, né? Mas o Senhor é representando como
do Senhor Jesus, o Senhor conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo que nós pensamos, falamos e agimos, né? Então ele fez aquilo de propósito. Ele se tornou uma pessoa negligente em obedecer aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele, né? Então ele recusou fazer alguma coisa. Então ele falou, por que depois que nós não vamos? Comparação, né? Então nós falamos, mesmo no silêncio, nosso testemunho fala mais do que a nossa voz. Então a pessoa, quando ele é transformado, quando ele é uma pessoa regenerada, né, ele continua no seu posto de honra ali e demonstrando a transformação de uma nova criatura, né? Isso é muito importante, essa parábola, né, que o Senhor contou e deixou para nosso exemplo, nosso viver diário, e os nossos dons também, eles precisam ser executados. Outra coisa, é como você falou, há algo, a igreja não supõe, a igreja vai fazer alguma coisa. Eu sozinho não consigo fazer nada, mas eu ali eu posso estar dando uma ajudinha com aquilo que eu posso fazer, uma pequena coisa que eu tenho, eu posso ser útil naquela causa para ajudar. Então há tanta coisa para nós fazer que se nós começar a colocar em prática, no final a gente vai ver o quanto nós somos úteis. É interessante que a gente precisa, só para reforçar, entender de que essa tanta coisa que nós podemos fazer, não necessariamente são as coisas na igreja. É esse ponto que eu também quero chegar. Se você aceitou a Cristo e a sua vida foi transformada pelo Evangelho, você já não é como aquele que enterrou. Se hoje você pode dizer assim, eu aceitei a Cristo e Cristo me mudou, Cristo me transformou. Aquele homem que eu era, já não sou mais, eu sou diferente, porque a minha forma de pensar é diferente por causa de Cristo. Se o mundo me chama, fala assim, olha, você tem que fazer isso, ó, vem cá, deixa de besteira, rapaz, vem curtir a vida, vem se esbanjar nos seus prazeres aí, ó, você tem tantas coisas para você aproveitar a sua vida, e você mesmo já fala assim, não, Cristo me salvou. Por causa de Cristo, eu não quero viver essa vida que este mundo tem aí para te oferecer. Se você já está vivendo assim, você já não é como aquele que enterrou o talento, porque você deixou esse tesouro mudar a sua vida. É isso também que eu queria chegar. Nós temos os dons e habilidades que nós podemos trabalhar, todos nós temos algo a trabalharmos para a obra, temos. Mas também, só o fato do Evangelho me transformar, eu aceitei a Cristo e esse Evangelho me transformou, esse Evangelho mudou minha forma de pensar, esse Evangelho faz com que os meus desejos já não sejam o principal na minha vida. Tiago fala sobre isso, né? Ninguém é tentado por Deus, mas antes cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é a sua atrai e seduz. Então, em vez de eu deixar o meu orgulho, o meu coração, os meus desejos falarem por mim, mas eu deixo Cristo falar por mim, eu já não sou, a gente já pode pensar que eu já não sou mais como aquele que enterrou o talento. Eu estou produzindo, eu já estou produzindo alguma coisa, eu já estou produzindo, como Cristo fala, né, frutos dignos de arrependimento. Olha, irmãos, um fruto digno de arrependimento, imagina o que é isso? É chegar diante de Deus e dizer, eu entendo que eu sou um pecador, Senhor. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu me arrependo disso. Por favor, transforme a minha vida. Por favor, renova a minha vida. Por favor, mude minha forma de pensar e minha forma de agir. Não é isso que nós falamos de quem aceita Cristo, que precisa ter esse reconhecimento. Você não aceitei a Cristo, aceitou? Você entende que você é pecador? Você entende que não adianta o que você faça pelas suas próprias mãos, você ainda seria condenado? Somente uma transformação, somente a cruz de Cristo é o suficiente para você ser salvo. Você quer realmente chegar diante de Deus e falar, Senhor, viva em mim, transforme o meu coração, transforme a minha mente. Você realmente deseja no seu coração isso para a sua vida? Então você já está produzindo. Você já está produzindo fruto digno do arrependimento. Onde eu queria deixar bem claro às vezes é isso, porque às vezes a gente fala muito dos frutos somente voltado para o que eu faço dentro da igreja.
Mas às vezes o fruto da salvação começa ali. Começa por um coração transformado, limpo e lavado pelo sangue de Cristo. E isso, irmãos, é claro, se a pessoa não tem um coração limpo pelo sangue de Cristo, transformado pela obra da cruz, é como nós vemos lá em João 3:18, né? Aquele que crê, aquele que aceitou todo este processo, está salvo. Mas quem não crê, já está condenado. E quando nós falamos de crer, crer não é só falar que eu creio, eu acredito. Crer não é acreditar. Crer é quando você realmente acredita e vive aquilo que você acredita. Porque não adianta nada eu falar assim, estou tentando bolar um exemplo aqui. Eu creio que é esse caminho aqui que me leva a Cristo. Eu creio, mas eu vou por aqui. Então você não crê de verdade. Se você sabe que é ali, você diz que crê que aquele caminho leva a Cristo, leva a Deus. Mas eu vou tentar pegar um outro atalho. Então você não crê de verdade. Dizer que crê não é a mesma coisa que crer de verdade. O que é crer de verdade? Se é esse caminho que leva a Deus, eu vou por este caminho. Eu vou caminhar neste caminho. Então, saindo fora da parábola, isso é um fato que nós já sabemos. Que aquele que realmente creu em Cristo, na obra redentora de Cristo, somente na obra redentora de Cristo, este será salvo. E se a pessoa realmente creu na obra redentora de Cristo, ela está produzindo, ela não é como aquele que enterrou, ela é como aqueles que pegaram o talento e já começou a produzir. Já começou a produzir. Aí é claro, como a palavra de Deus falou, uns vão produzir mais, outro produziu menos, cada um conforme a capacidade que Deus lhe deu. Mas aceitou a Cristo, e Cristo hoje transformou a sua vida, você já está produzindo frutos dignos de arrependimento. Mas existem muitos que dizem que sabem, é Cristo, mas eu não quero seguir a Cristo. Eu sei que é Cristo, mas eu não quero nem um pouco seguir Ele. Eu quero buscar outro caminho, eu quero buscar outros meios, eu quero buscar outras formas. Eu não quero seguir a Cristo. Jesus Cristo deixa isso muito claro. Quem quiser vir após mim, como só me siga. Não existe outra forma, só existe um único caminho. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então a nossa vida precisa ser somente Cristo. Mas muitas pessoas às vezes estão assim. Falam assim, eu sei que é Cristo. Eu creio. Eu ouvi, eu recebi esse evangelho. Mas eu quero buscar outra forma. Eu não quero seguir a Cristo, eu quero buscar outro caminho, eu quero buscar outra forma, eu quero buscar outro jeito. Aí às vezes o Ronaldo comentou, né? Eu recebo, mas a minha vida é desse jeito, minha vida é daquele jeito. Não, deixa eu buscar outro jeito, deixa eu buscar outro caminho. Eu não quero viver, eu não quero buscar frutificar, eu quero buscar produzir esse evangelho, eu quero buscar outro meio, eu quero buscar outro caminho. Então deixa ele enterradinho aqui. Eu vou caçar outro rumo. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Muitos que não deixam que o Evangelho transforme a nossa vida. O Evangelho transforma o nosso coração. Então, irmãos, é claro que nós temos os dons. É claro que nós temos muito serviço a ser feito, mas que acima de tudo, antes de qualquer serviço ser feito, antes de qualquer obra, ministério a ser executado dentro da igreja, que possamos buscar testemunhar de Cristo em nós. Isso todos nós fazemos. Testemunhar de que Cristo é o nosso Salvador. Isso temos certeza que nós fazemos. Quando onde nós estivermos, nós estamos falando de Cristo. Onde nós estivermos, nós estamos falando que Cristo transformou. Onde nós estivermos, estamos falando que Cristo mudou a nossa vida. Ou as pessoas olham para nós e percebem que nós somos pessoas diferentes por causa de Cristo. Testemunhar o amor de Cristo. Isso nós já estamos produzindo, esse grande tesouro que Deus colocou nas nossas mãos. Quando nós já estamos buscando obedecer a palavra de Deus, se
se Ele nos fala, se Ele nos orienta a viver dessa forma, eu busco obedecer aquilo que Cristo nos ordena, nós já estamos frutificando esse tesouro que Ele colocou nas nossas mãos. Nós já estamos produzindo algo para a honra e a glória dEle. Todos nós produzimos algo para a honra e a glória dEle, e às vezes nós não percebemos. Talvez seja esse o nosso grande desafio. Porque às vezes achamos somente que são os ministérios na igreja que estão sendo para a honra e a glória dele. Mas o nosso dia a dia, quando nós vivemos obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua vontade, obedecendo aquilo que ele tem para nós, buscando sempre estar seguindo os passos de Cristo, vocês podem ter certeza, irmãos, que a sua vida está sendo para a honra e a glória do nosso Deus. E você pode ter certeza que você já está contribuindo para o reino de Deus com seus frutos dignos de arrependimento. Você pode ter certeza que cada um de nós estaremos produzindo também para a glória de Deus, quando nós estamos vivendo conforme a sua vontade, conforme o seu querer, no nosso dia a dia, na nossa casa, quando a gente está na rua, quando a gente está no serviço, quando a gente está estudando, aonde a gente estiver. Pode ter certeza que o fato de nós já estarmos vivendo a vontade de Deus, nós já estamos produzindo. O problema é quando nós não testemunhamos sobre isso, quando nós vivemos uma vida completamente diferente, quando nós abandonamos tudo aquilo que o Evangelho traz para nós e vamos caçar outro rumo. Isso nós estamos entrando no que nós vemos em Tiago. É uma fé que nós temos que estar produzindo. É uma fé que não está mostrando como se fosse uma vida transformada por Cristo. E a palavra de Deus é clara, uma fé sem isso, ela é morta. Ela é morta. Então que possamos olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que Cristo nos ensinou lá no passado, entender de que nós temos um tesouro grandiosíssimo nas nossas mãos, que é a obra de Cristo na cruz. Como hoje nós nos reunimos aqui diante daqueles emblemas, é um tesouro grandiosíssimo que nós temos na nossa mão. Essa obra redentora e salvadora de Cristo para nós. E que possamos entender de que essa obra nos transforma, possamos estar vivendo, cada dia mais, conforme esta obra pela qual nós somos chamados. Deus